Olá, povo de Deus. Eu creio que essa pregação de hoje, Deus vai suscitar muitas pessoas a buscar o Senhor, a servir ao Senhor, a repensar a própria vida, porque foi a pregação mais difícil para ser feita. E estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu trago um tema. Ser bem visto pela sociedade, diante da sociedade, é ser bem visto diante de Deus? Alguém que é muito bem visto diante da sociedade, também é muito bem visto diante do Senhor? Essa é a resposta que eu quero te dar nessa noite. Primeiro, nós vamos pegar uma palavra que está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e seguinte, vai dizer assim: Eu te conjuro em presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua aparição e por seu reino. Prega a palavra, insiste oportuna e inoportunamente, repreende, ameaça, exorta com toda paciência e empenho de instruir, porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajustarão mestres para si. O Senhor pede que nós sejamos instrumentos de instrução. Então eu peço a Deus, me consagro ao meu ministério e peço ao Senhor que me dê essa graça de, nesse momento, ser instrumento do Senhor para a sua vida e para a minha vida. Ser bem visto diante da sociedade é ser bem visto diante de Deus? Alguém que é muito bem visto diante da sociedade é bem visto diante de Deus? Nem sempre. Então vamos à palavra de hoje que eu quero partilhar com você, que está em Lucas, no capítulo 12, versículos 15 e seguinte. Lucas, capítulo 12, versículos 15 e seguinte. E disse então ao povo, Jesus dizendo: Guardai-vos escrupulosamente de toda a avareza, porque a vida de um homem, ainda que ele esteja na abundância, não depende de suas riquezas. E propôs-lhe esta parábola. Havia um homem rico, cujos campos produziam muito, e ele refletia consigo: que farei? Porque não tenho onde recolher a minha colheita. Disse então ele: farei o seguinte: derrubarei os meus celeiros e construirei maiores. Neles recolherei toda a minha colheita e os meus bens. E direi à minha alma: ó minha alma, tens muitos bens em depósito para muitíssimos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Deus, porém, lhe disse: insensato, nesta noite ainda exigirão de ti a tua alma. E as coisas que ajuntaste, de quem serão? Assim acontece ao homem que entesoura para si mesmo e não é rico diante de Deus. Meio que já dá uma resposta ao nosso título de hoje. Ser bem visto diante da sociedade, pela sociedade, é ser bem visto diante de Deus. Na leitura dessa parábola de hoje, que o próprio Jesus nos conta, mostra que não. Mas vamos entender quem é esse homem dessa parábola de hoje. É uma parábola que Jesus conta. Podemos traduzir esse homem, ele, na verdade, nessa parábola, é um grande produtor rural. Mas nós podemos traduzir num grande empresário ou num empresário, mesmo que não seja grande, mas um empresário em ascensão, um estudante focado nos seus estudos, um político. Então podemos imaginar diversos segmentos essa pessoa. E vamos olhar um pouquinho o perfil desse jovem, porque ele está falando que come, bebe, regala-te minha alma, porque tu tens para muitíssimos anos. Então ele tem muitos anos pela frente, ou seja, ainda bem jovem. Não tão jovem, mas ainda bem jovem. Quem era esse jovem ou esse homem?
esse homem é um cara extremamente empreendedor. Veja o foco desse homem, ele tem foco. Ele não é uma pessoa, o Evangelho não diz que ele era uma pessoa que estava a cuidar da vida dos outros, ele não estava fofocando da vida do outro, ele não estava explorando as pessoas mais pobres, ele não estava fazendo mal às outras pessoas, mas ele era alguém que tinha visão, ele tinha os seus celeiros, ele tinha muitos bens, mas ele resolveu produzir uma área ainda mais extensa. Então, ele olhou aquela produção que ele tinha para aquele ano e ele falou, meu Deus, como... Quer dizer, ele não falou, meu Deus, né? O nosso costume. Ele pensou, nossa, como eu vou poder guardar isso tudo? Eu preciso de celeiros maiores. E aí, então, ele começa a construir, a derrubar, diz a palavra, ele derruba os celeiros que ele tinha e ele começa a construir celeiros maiores, depósitos maiores. Para dizer, gente, quem constrói sabe muito bem que trabalheira que é construir. Então esse homem era um homem focado, eu vou dizer, ele era o marido, se você é solteira, é o marido que você queria, rico, focado, não estava cuidando da vida dos outros. Ele é o genro que você queria ter. Então assim, é o cunhado que você queria ter, porque o cara é bom. Jesus não está falando que ele era mau, ele era um grande empreendedor, ele tinha foco, ele tinha visão, ele tinha energia, ele tinha proatividade, ele tinha protagonismo, ele tinha capacidade de correr risco, ele tinha liderança, ele tinha visão de futuro. Então ele olhou, falou, vou produzir mais, eu posso produzir mais, eu tenho campos para isso. Então ele produz, ele derruba os celeiros, ele calcula tempo de construção, ele constrói, quem está construindo sabe o quanto que dá trabalho, ele organiza tudo, ele constrói no tempo previsto, e aí ele olha para ele, para a situação dele e diz assim, agora eu estou bem, eu consegui chegar ao patamar que eu queria. Então ele diz para ele mesmo, ó minha alma, tens muitos bens em depósito para muitíssimos anos, descansa, come, bebe e regala-te, ou seja, sombra e água fresca, vou curtir a vida de boa, trabalhei muito, trabalhei com seriedade, eu trabalhei com foco, com meta, eu atingi metas e eu agora posso curtir a vida. Mas aí o Senhor diz assim, Deus porém lhe disse, insensato, ou seja, louco, nossa tradução seria imbecil, idiota, né? Insensato, tolo, hoje mesmo vão pedir contas da tua alma. E para quem vai ficar tudo isso? Então, essa palavra de hoje, ela nos ensina que nós podemos, e às vezes as pessoas ficam falando mal os ricos, tem uma palavra que diz assim, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas não é porque os ricos, o Senhor não ama os ricos, o Senhor ama. Salomão foi muito rico, mas a questão está quando nós apegamos às nossas riquezas, apegamos aos nossos bens. Muitos estudantes, quando eu disse no início, estão na igreja servindo, começam a estudar e afasta do Senhor. Não, eu não estou na igreja porque eu estou estudando, porque eu estou focado nos estudos e deixo o Senhor de lado. Nesse evangelho de hoje, esse homem perdeu a salvação, porque focou somente nos bens da terra. Colossenses 3 vai dizer para nós, afeiçoai-vos as coisas do alto e não as coisas da terra. Ou seja, eu posso usar das coisas da terra, eu posso usar de tudo que o Senhor criou para nós usarmos dessas coisas, mas para nós termos o nosso coração no céu. O nosso coração precisa estar no Senhor. Em primeiro lugar, em nossas vidas, o Senhor. E aqui eu quero chamar a atenção, falando de quem é produtor mesmo rural. Olha, quem tem fazenda, às vezes é fazendeiro, diz que é católico, mas no final de semana vai para a fazenda e não participa da Santa Missa. Então, se você é um fazendeiro católico, ou mesmo que não seja fazendeiro, você é católico, tem uma fazenda, tem uma chácara, vá para a tua chácara, curta a chácara, descanse, mas domingo à noite é presença na Santa Missa. Sabe por quê? Faltar missa é pecado mortal. Por quê, padre? Porque você está trocando o Senhor
pelas coisas terrenas. Qual é o primeiro mandamento? Amai a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com toda a tua alma, com toda a tua inteligência. Alguém pode dizer assim, padre, é exagero. Só lamento, você pode acreditar nisso e criar a sua religião, mas a que Cristo fundou e ensina para nós, a palavra do Senhor, ensina-nos a colocar em primeiro lugar em nossas vidas o Senhor, buscar o céu, buscar o Senhor. E você pode ser muito rico, né? Ajudar os irmãos, ganhar muito dinheiro, mas sabendo, em primeiro lugar, o Senhor, depois as outras coisas. Usufruir de tudo aquilo que o dinheiro pode te dar, mas reconhecendo o senhorio de Cristo na tua vida e que em primeiro lugar é o Senhor. Então, você tem uma fazenda, se você vai no sábado de manhã, se você vai na sexta-noite, domingo à noite, você tem que estar na igreja buscando o Senhor. E você deve envolver no serviço do Senhor, porque ninguém fica de fora. O Senhor não deixa ninguém de fora. Quando nós morrermos, quando você morrer, você vai se apresentar diante do tribunal do Senhor. E ali diz a palavra do Senhor que nós havemos de prestar contas a Deus do que nós fizemos aqui. E Deus tem uma missão para você. No batismo você tem uma missão. Você já assumiu a sua missão? Você assumiu? Porque, padre, eu não sei qual é. Então escuta o Senhor, porque Deus tem um chamado para a tua vida, para cada um de nós. Ninguém fica livre, ninguém pode ser cristão de banco, ninguém pode chegar na igreja e ficar sentadinho no banco bonitinho. E eu vejo que muitas pessoas são roubadas na época do estudo, vão estudar, abandonam o Senhor por longos anos, por causa dos seus propósitos, dos seus sonhos. Tem gente que deixa o Senhor de lado, deixa de servir o Senhor porque está buscando a sua meta. Busque a sua meta, sonhe, empreenda, mas busque o Senhor em primeiro lugar na tua vida. Muitas pessoas entram para a política e esquecem o Senhor. Parece que a política virou Deus. Parece não virou, porque não vai mais à igreja, não busca o Senhor. Quantos? É triste. Pessoas que tinham cargos, né? Funções na igreja, ministérios, e deixou o Senhor. Eu estou servindo através do meu serviço, mas não está buscando o Senhor. Falta missa aos domingos, deixa de estar glorificando o nome do Senhor e se alimentando do corpo e sangue e alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor nos dá a graça, irmãos, de crescermos financeiramente, nós precisamos também ser gratos a Deus. E eu ouço muitas pessoas, hoje eu já tenho uma resposta para as pessoas. Durante muito tempo, eu escutava as pessoas dizerem assim, eu sou muito grato a Deus por tudo que Deus me deu. Eu ficava assim, esse irmão, eu não sinto que ela é grata, mas eu não tinha a resposta. E assim depois o Senhor me deu uma resposta. Quando alguém me disser, sou muito grato a Deus, a primeira pergunta que eu vou fazer é, você é dizimista? Padre, não. Então você não é grato a Deus, porque o grato a Deus, ele devolve o seu dízimo, porque a primeira parte do nosso salário, a primeira parte dos nossos ganhos é para o Senhor, é do Senhor. Lembra de Caim e Abel fazendo a oferta? Abel fez a melhor oferta, mas Caim não. Às vezes nós somos como Caim, nós não damos o melhor, nós deixamos o resto para o Senhor. E o Senhor não precisa do nosso resto. O dízimo é a ordem do Senhor, né? Para a gente fazer a experiência do dízimo. Então, primeira resposta, sou grato a Deus, então seja dizimista. Ser dizimista é ser grato a Deus, é agradecer por tudo que Deus te deu. Então, para aqueles que cresceram, que Deus abençoou ali com a inteligência, e outros ainda dizem assim, mas foi pelas minhas capacidades que eu consegui tudo isso. Foi sim, foi pelas tuas capacidades, foi pelas tuas potencialidades, foi porque você teve as suas características empreendedoras, você soltou, porque a maioria das pessoas, a cultura aprisiona as nossas características empreendedoras, né? A capacidade de liderança, de energia, de proatividade, de protagonismo, de correr riscos. Essas coisas não te seguraram, você soltou tudo isso e você pôde crescer financeiramente, mas saiba de uma coisa, a primeira coisa, a bênção de Deus está sobre ti. E eu achei muito bonito, quero terminar com esse testemunho. Nem foi uma católica que procurou esse irmão, mas uma pessoa, uma irmã evangélica, chegou numa pessoa num determinado lugar. Essa pessoa vai ver
esse vídeo e disse assim: olha, Deus tem abençoado muito a tua vida. E você sabe disso, que Deus tem abençoado muito a tua vida. Então procura, nesse tempo de pandemia, procura uma igreja, seja ela qual for, e devolva o teu dízimo. Seja grato a Deus, porque Deus tem sido muito bom contigo, Deus tem te abençoado muito. Essa mulher não conhecia ele não conhecia ela. Ela chegou nesse local de trabalho dele, que é um local público, e disse isso para ele. E ele disse: padre, eu vim procurar o senhor porque eu tenho um tempo que eu estou afastado da igreja, não tenho vindo à igreja, mas isso tocou profundamente o meu coração. E eu não quero procurar uma outra igreja porque, mesmo estando um pouco distante, eu sou católico, me considero católico e quero ajudar a minha igreja. E a ajuda, o dízimo daquele irmão, pôde me fazer, naquele instante, respirar profundamente diante dos compromissos da paróquia. Aquela irmã foi um instrumento de Deus na vida dele, na minha vida e na vida desta paróquia. Então, para dizer, se o Senhor te abençoou, se o Senhor te abençoou com as suas capacidades para você ser proativo, para você ganhar dinheiro, seja grato ao Senhor, seja dizimista. Oferta não é dízimo, oferta é algo que a gente oferta ao Senhor, né? A gente quer ofertar a Deus, mas o dízimo é mandamento para a gente devolver a Deus aquilo que Deus nos dá. A gente devolve a 10ª parte para o Senhor. Em primeiro lugar, a 10ª parte, mas sobra 9 partes para nós, abençoadas por Deus. Então, que nós não sejamos como esse homem desse evangelho de hoje, preso nas coisas terrenas. E quando eu ganhava bem, teve uma época que eu tinha um salário muito bom, e eu fui devolver uma época o meu dízimo, eu devolvi, não o dízimo, mas parte dele, e depois a minha consciência me cobrou: você não está devolvendo o dízimo, porque você está devolvendo parte. E minha consciência cobrou e eu voltei lá e coloquei os 10%. Mas eu dizia que estava terminando com outro, quer terminar com um testemunho sobre o dízimo, o meu dízimo. Eu tinha um financeiro todo bagunçado numa certa época que eu entrei para a igreja, e eu sabia que eu não tinha condições de devolver 10% naquele mês. E eu disse: Senhor, meu financeiro está todo bagunçado, mas me dá a graça, Senhor, de devolver 1% nesse mês. E no próximo mês eu vou devolver 2%, e o Senhor vai me dando uma bênção, que no próximo mês eu devolva 3%, e assim até eu chegar aos 10%. E aí eu devolvi 1%, 2%, uma alegria no coração, arrumando as coisas, porque tem muitas coisas em nossas vidas, irmãos, que estão desajustadas, vaidade, tem tanta coisa errada que a gente gasta o nosso dinheiro errado, comprando o que nós não precisamos, endividando, fazendo empréstimos sem necessidade, pagando juros altíssimos, ficando sobre maldições, esses dinheiros com agiota. E aí eu fui devolvendo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu falei: Senhor, que alegria. E eu voltei para os meus 10%, porque é uma promessa de Deus para nós em Malaquias 3, que nós façamos a experiência do dízimo, e verás que o Senhor vai abrir os reservatórios do céu sobre nós. Que depois você possa fazer essa leitura de Malaquias 3, que tem o título na Ave Maria: dízimos e ofertas. Então não sejamos presos. Eu não iniciei essa gravação para falar de dízimo, conduziu e no final acabei falando, porque esse homem desse evangelho de hoje, ele é preso às coisas materiais, ele está preso aos bens terrenos. E não tem problema, repito, você ter muitos bens. É maravilhoso estar ao lado de alguém que sonha, de alguém que empreende, mas em primeiro lugar precisamos ter o nosso coração no céu, buscar as coisas do céu, usufruir, usar as coisas da terra, mas ter em primeiro lugar em nossas vidas o Senhor. Que Deus te abençoe e te dê um coração despreendido, e que você tenha a capacidade de ajudar as pessoas, de olhar o teu irmão que sofre. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.